Olá, tudo bem? Continuando nossa aula de ClickApps de campos personalizados. Nessa aula eu vou te ensinar sobre os campos de fórmulas, que basicamente permite usar algumas fórmulas de planilhas dentro do ClickUp para fazer alguns cálculos entre campos personalizados. E quais campos funcionam com essas fórmulas? Então, basicamente os campos numéricos, como esse daqui, campos de lista suspensos, que são esses drop-downs, desde que use apenas números, os campos também relacionados a dinheiro, campos de moeda, funcionam também nessas fórmulas. Campos de data, como data de início, data de fechamento, data de entrega, data de atualização, data iniciada, tudo isso dá para calcular também. A questão também do tempo rastreado e tempo estimado, também consigo fazer cálculos com eles. Vamos começar fazendo algumas fórmulas simples para a gente entender como é que funciona esse campo de fórmula. Eu vou entrar nessa lista aqui mesmo de trabalho. Perfeito? Vou excluir esse aqui para a gente fazer um trabalho aqui. Esse aqui também. Nós temos aqui então, data de entrega, o tempo estimado, o tempo rastreado. Eu criei um campo personalizado de custo por hora, um campo de moeda com custo de cada hora de serviço. Perfeito? O primeiro ponto que eu gostaria de calcular é o tempo restante que eu posso usar nessas tarefas, baseado no tempo estimado e no tempo rastreado. Vou criar aqui um novo campo por aqui, ou posso também acessar a lista nas configurações dela, Custom Fields, e também adicionar um novo Custom Field, um novo campo personalizado, e escolher forma por aqui, duas formas de criar. Eu vou criar por aqui um pouco mais rápido, fórmula. Tempo restante que eu gostaria de calcular. Adiciono. Depois ele me pede para montar a fórmula. Vou clicar em cima e vou escolher. Eu quero o tempo estimado, operador subtração e o tempo rastreado. Infelizmente ele só calcula isso em horas, tudo bem? Calculate. Me traz aqui o 0.25 horas, 14 horas restantes, 14.8 horas. É negativo porque eu passei do tempo. 0 porque está dentro do limite. Perfeito? E se eu gostaria de calcular agora o pagamento, vamos supor que eu pago por hora a pessoa. Então eu vou calcular baseado no custo por hora e o tempo rastreado dela. Quanto que eu preciso pagar para cada pessoa que trabalhou nessas tarefas. Vou clicar e vou criar uma nova fórmula. Pagamento. A fórmula vai ser bem simples também. Vai ser o tempo rastreado, time tracked in hours. O operador vai ser multiplicação. E vou multiplicar pelo campo de moeda custo por hora, calculate. Então, R$ 5, 6,67, 37,50, 2,50 e 1,25. Vamos para outra lista também de exemplo, uma lista de serviços. Eu gostaria de calcular que eu tenho um campo de orçamento e um campo gasto. Eu gostaria de calcular o orçamento restante. A gente pode criar uma fórmula. Orçamento restante. Abro aqui uma fórmula. Faço a minha operação. Basicamente vai ser o orçamento, operador subtração e o valor gasto. Então estou calculando dois campos personalizados aqui, calculate. Já achei o orçamento restante. Posso inclusive aumentar aqui para poder enxergar esse nome um pouco maior. Na parte de estoque, vou ter um exemplo de estoque também aqui. Vamos supor que eu tenho alguns produtos que estão comportando como tarefa. O custo unitário de cada um deles e o estoque que eu tenho aqui hoje. Eu gostaria de calcular o custo total aqui que eu tenho basicamente desse estoque. Então, nova fórmula. Custo total. Adiciono. Monta a fórmula simples. Custo unitário multiplicado, operador de multiplicação, pelo próprio estoque. Calcular. Já me traz aqui R$ 4.000 em notebooks, R$ 1.500 em monitores, R$ 400 em teclados e R$ 1.000 em mouses. Perfeito? Nós também podemos utilizar fórmulas avançadas. O que é isso? Basicamente, você utilizar fórmulas de planilha aqui dentro do ClickUp. Além de fazer esses cálculos simples, operações simples que eu fiz aqui. Então, vamos pegar aqui, eu estou em estoque, né? Vamos supor que eu gostaria de calcular o valor de venda. E o valor de venda eu preciso, às vezes, colocar a margem de lucro, né? Então vamos fazer aqui, novo, fórmula, valor de venda. Adiciono a coluna, clico na fórmula. Dessa vez eu não faço essa operação. Eu ativo o editor avançado. Ele me abre uma espécie aqui daquele campo bem parecido com Google Planilha e Excel para você utilizar fórmulas. Eu trouxe e montei para você, vou deixar inclusive abaixo o link da descrição, uma planilha onde eu peguei todas as 71 fórmulas do ClickUp, que ele disponibiliza para a gente trabalhar, e coloquei
a versão em português delas, baseada nas planilhas que a gente trabalha já bem tradicional, com uma descrição que cada uma faz em português e junto com a sintaxe. Isso vai facilitar muito para você entender dia a dia. Aqui no caso, eu nem vou usar uma fórmula por enquanto. Eu vou utilizar o quê? Um cálculo simples. Eu vou pegar aqui o custo unitário, vou multiplicar usando o asterisco, vou multiplicar pelo estoque e vou multiplicar pela minha margem de lucro. Eu quero uma margem de lucro de 60%. 60%. Então eu vou colocar 1,6. Aqui eu não uso vírgula para números, eu uso ponto, por causa da operação do ClickUp. Então 1,6, que eu quero multiplicar por 1,6, que eu quero 60% a mais de margem de lucro nesse preço de venda. Calculate. Então aqui vai ser R$ 6.400. Todo esse estoque vai ser vendido assim. Eu consigo entender o valor de venda. Posso ampliar dessa forma também. Uma coisa que você não percebeu, eu vou voltar aqui, Edit Field. No caso, eu preciso editar a fórmula, né? Eu não consigo trabalhar com campos de fórmula nesse cálculo. Veja só que só tem custo e estoque. Eu não consigo pegar o custo total e multiplicar por 1,6. É uma limitação que o ClickUp tem. Então fique atento a isso. Você tem que repetir as fórmulas de novo, caso você queira repetir cálculos. Você não consegue, por exemplo, apagar isso aqui e colocar o custo total multiplicado por 1,6. Perfeito. Infelizmente não dá para utilizar. Lá na parte de serviços, vamos fazer aqui um cálculo interessante também. Eu percebi que eu tenho um campo Start Date, data de início, e o campo Date Closed, que ele é preenchido automaticamente quando eu defino o status de fechamento. Eu gostaria de calcular aqui a duração dessa tarefa, desse serviço. Quanto tempo durou? Vamos lá. Novo campo personalizado, fórmula, duração. Adicionar a coluna. Vamos montar a fórmula, editor avançado. Eu vou utilizar aqui a função days, que em português é a função dias. Ela vai retornar o número de dias entre duas datas. Vou clicar aqui na função, abrir parênteses. Eu não preciso colocar igual no Excel. Aqui não precisa utilizar. Eu vou colocar primeiro a data de fechamento, date closed, vírgula, segundo parâmetro, start date. Fecho parênteses, ficou verde, está certa a fórmula, calculate. Veja só que interessante, 2 dias de duração. Igual esse aqui começou em 12 de maio, se eu fechasse esse serviço agora, completo, já preenchi para mim aqui automaticamente 19 de maio e meu campo de fórmula calculou duração 7 dias. Ah, mas eu gostaria de colocar dias. Vamos abrir de novo? Você pode concatenar usando aquele i comercial. Eu posso colocar entre aspas, espaço, dias. Qualquer minúsculo para você ver. Calculate. Então, ela aparece como dias. Aqui, como não tem nada, ele ficou NaN, vazio. Perfeito? Voltando nesse trabalho, uma coisa que ficou um pouco incômoda, esse tempo restante ficou com várias vírgulas em várias casas decimais, pode ficar um pouco incômodo essa questão. Vamos utilizar aquela forma de arredondar da planilha para a gente rebaixar esses valores aqui. Perfeito? E colocar também o símbolo de hora para facilitar. Eu vou abrir a fórmula. Já tem uma operação aqui, mas eu posso entrar no editor avançado, ele já me traz a fórmula. Eu vou usar qual fórmula aqui? Vamos copiar isso aqui tudo. Vai ser a fórmula round. Round é a fórmula de arredondar. Vai arredondar um número para um certo número de decimais. Tem dois parâmetros, o valor e as casas decimais. Eu vou abrir parênteses, eu vou colar aquele cálculo, vou colocar vírgula, eu quero 2 casas decimais. E vou fechar o parênteses. Ficou verde, está tranquilo, está certo, calculate. Olha lá, já ficou arredondado em 2 casas decimais. Eu gostaria de arredondar para 1 casa decimal. Arredondou. Eu gostaria de colocar agora um i comercial, aspas simples, espaço, H minúsculo. Calculate. Então já colocou hora também aqui para mim. Bem interessante, né? Eu gostaria também de entender os dias até a data de entrega. Quantos dias falta para entregar? Eu tenho aqui data de entrega, do date. Sexta-feira, domingo, amanhã, sexta, hoje. Vamos criar aqui um campo, fórmula, dias até entrega. Adiciona a coluna, nova fórmula, editor avançado. Agora eu vou utilizar a fórmula chamada dias, né, de novo. A gente já conhece ela aqui. Days, abre parênteses. Eu vou colocar do date, no primeiro parâmetro, vírgula. Eu gostaria de puxar hoje. Então nós temos uma fórmula chamada today. Hoje, ela precisa assim, abre e fecha parênteses dela. Fecha o parênteses novamente. Agora a fórmula está pronta. Calculate.
Veja só, dias até entrega, 0, 2, 4, 1. Eu posso, inclusive, voltar aqui, colocar um i comercial, aspas simples, concatenar dias. E vou conseguir entender também 0 dias, 2 dias até entrega. Porque hoje foi entregue hoje, então 0 dias até entrega. Bem interessante, né? A gente poderia também utilizar aquela fórmula if, a fórmula de se condicional, para montar algumas coisas interessantes aqui dentro do ClickUp. E a gente pode utilizar também emojis nessas fórmulas, nesses cálculos. Vamos fazer aqui uma fórmula. Eu vou fazer um campo chamado em dia. Está em dia nessa tarefa? Adiciono a coluna. Vou na fórmula. Vou no editor avançado. Uso if, que é o se. Então lá vem o condicional. Se o quê? Do date, data de entrega, é menor que hoje. Today. Vou colocar vírgula. E vou colocar aqui, entre aspas simples, que é um texto, vou colocar o símbolo vermelho. Vírgula, entre aspas simples, vou colocar um símbolo, um emoji aqui de V. Você poderia colocar emojis, poderia colocar aqueles gestos de joia e tudo mais. Fecha parênteses, pronto, calculate. Então está em dia? Sim. Se eu colocar as datas de entrega aqui para ontem, já fica vermelho, porque não está em dia. Entendeu? A data de entrega está menor que hoje. Perfeito? Ficou bem fácil de entender aqui. Outra coisa que a gente pode fazer, lá na lista de pedidos, a gente tem aqui parafusos, né, campos de números, pregos e tábuas e o comprimento da tábua. Eu gostaria de calcular o pedido total. Vou fazer uma fórmula aqui. Pedido total. Adiciono. Clico na fórmula. Editor avançado. Vou pegar o que então? Parafuso. Vou multiplicar pelo preço do parafuso. Eu poderia ter criado um campo de preço? Poderia, mas eu quis fazer direto aqui. 30 centavos mais pregos. Multiplicar pelo preço do prego 15 centavos. Mais tábuas multiplicado pelo comprimento. Mas espera aí, o comprimento ele só mostra ali 1, 2, 3. Qual que é o valor de cada comprimento? Como é que a gente vai trabalhar isso aqui dentro? A gente vai ter que utilizar uma fórmula chamada switch. Essa fórmula é a fórmula parâmetro em português, que ela avalia uma expressão em relação à lista de valores e retorna o resultado correspondente para o primeiro valor coincidente. Vamos entender na prática? É bem simples. Eu vou apagar esse campo aqui. Eu vou multiplicar, claro, usando a fórmula switch. Perfeito? Eu vou colocar aqui tábuas. Dentro do switch aqui, ó, tábuas. Dentro do switch. Eu vou colocar vírgula. Aí eu posso escolher. Se for o valor 1, eu quero 10 reais. Vírgula. Se for o valor 2, eu quero 20 reais. Vírgula. Se for o valor 3, eu quero 30 reais. Fecha parênteses. Fecha parênteses de novo. Aqui deu algum tipo de erro. Perfeito? Vamos entender aqui, ó. Parafuso vezes 30 mais pregos vezes 15 mais tábuas vezes switch. A gente não quer tábuas nesse campo aqui. Esse foi o erro. Então vamos apagar aqui. A gente quer o quê? Comprimento. É bem interessante para você notar avaliações de erro. Quero comprimento. Eu quero fazer a fórmula switch, a fórmula parâmetro, em cima dos valores do comprimento da tábua. Então, coloca aqui, ó. Agora sim, ó. Switch, comprimento da tábua. Se for 1, 10 reais. Se for 2, 20 reais. Se for 3, 30 reais. Calculate. Então eu tenho meu pedido total aqui, ó. 239,30, 956,70, baseado em todos os estoques e os valores. Perfeito? Ficou algum tipo de dúvida sobre fórmulas? Deixa aqui abaixo quais tipos de fórmulas você utiliza no seu trabalho hoje em dia, das suas planilhas, que você pode trazer para cá dentro do ClickUp. Eu queria mostrar algumas observações, que essas opções de fórmulas vão calcular automaticamente toda a coluna, você já percebeu, confere? Se você editar uma fórmula aqui, vai editar na coluna inteira. Esses campos de fórmulas, eles são tratados de uma exceção dentro do ClickUp. Tudo bem? Em relação aos campos tradicionais, os campos personalizados comuns. Então, infelizmente, você não pode ordenar eles. Entendeu? Você não pode fazer a ordenação deles. Você não pode agrupar por eles. Você não consegue agrupar por eles, infelizmente. Você não consegue fazer soma. Uma soma total aqui. A gente pode calcular, tá vendo aqui embaixo? A gente pode calcular a soma desse campo de parafuso. A gente pode calcular prego. Também a gente pode calcular tábua. A gente pode calcular a média de comprimento que a gente está trabalhando aqui também, average. Porém, a gente não pode calcular soma.
de um campo de fórmula, infelizmente. Nós também não conseguimos utilizar esses campos de fórmula em dashboards, como widgets, aqueles blocos, e nem mesmo utilizar os campos de fórmula em automações. Nós também não conseguimos, se eu mover essa lista aqui para algum lugar, os campos de fórmula também não são transferidos para outros locais, eles precisam ser criados lá. Então essas são algumas limitações dos campos de fórmulas. Então deixa aqui embaixo qual fórmula você vai utilizar dentro do ClickUp, com base nas planilhas que você utiliza. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.